Olá, muito boa noite, estimadas e caríssimas amigas, amigos de Ideal Espírita. Estamos dando início a mais um estudo sistematizado de Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Bem, na semana anterior tivemos aí a presença do nosso companheiro e amigo César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, onde abordou o tema A Realeza de Jesus, dentro do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E dando sequência a este capítulo, iremos estudar na noite de hoje o subtítulo chamado O Ponto de Vista, em seus itens 5, 6 e 7. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a oportunidade em poder compartilhar nossa humilde e pequena colaboração aos que nos acompanham, enviando igualmente minhas saudações ao nosso querido e estimado companheiro Davi Ascenso, coordenador e responsável por este encontro aos domingos. Um grande abraço, Davi, onde ele, como outros expositores, tens aí nos brindado igualmente de forma carinhosa e especial os temas propostos. E também aproveito para dar as boas-vindas aos novos 2 integrantes do nosso grupo, os companheiros e expositores Vinícius Pereira, da cidade de Santos, e a Daniela Amadei, de Pindamonhangaba. Bem, pessoal, convido todos agora, inicialmente, para fazermos uma prece, pedindo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos a proteção e a inspiração necessária para os nossos propósitos, que é estudar e vivenciar a doutrina cristã e espírita. Senhor Jesus, somos teus tutelados nos milênios do tempo, onde te rogamos o perdão de nossos erros, perante os sábios e amorosos desígnios do nosso Criador. Sustenta-nos, amado Mestre, sob o teu amparo e misericórdia, enriquecendo-nos dos valores imperecíveis de seu infinito amor, e fortalecidos na fé, na esperança e na caridade, possamos nos libertar da ignorância moral e da dureza de nossos corações para trilharmos na construção do bem e da verdade. Mestre compassivo, ajuda-nos a praticar os vossos propósitos de paz, fraternidade, perdão e compaixão ante aqueles que nos aborreceram e nos feriram diante do caminho. Amigo Jesus, ainda que as provações diminuam as nossas forças, que as tentações nos afastem temporariamente da nobre tarefa de servir, concede-nos, através do precioso recurso da prece e do trabalho honesto, a calma e a coragem necessária, a fim de não abandonarmos aos deveres e responsabilidades que assumimos diante de Ti. Que assim seja. Bem, meus amigos, tempos difíceis
temos vivido sobre a Terra. Aliás, o mundo que habitamos por suas próprias características de provas e expiações, tem levado muitas criaturas humanas a sucumbirem e fracassarem no processo reencarnatório solicitado, a que pediram. Então, segundo os preciosos informes trazidos por André Luiz, Emmanuel Filomeno de Miranda e tantos outros espíritos na qualidade de eminentes repórteres e mensageiros do além, afirmam-nos unanimemente que o homem, quando ele regressa ao palco terreno, ao mundo físico, e estando vinculados aos deveres pertinentes e comuns de sua redenção e aprimoramento espiritual, tem, com uma certa frequência, olvidado, ou seja, esquecido e negligenciado demasiadamente o seu verdadeiro compromisso espiritual. E mesmo que prometendo os mais sinceros e dedicados propósitos de renovação em novo porvir, ao reencarnarem, muitos acabam tolhidos e absorvidos pelas sensações fugazes das ilusões e seduções terrenas a que se entregam. Isto não se torna uma exclusividade de alguns, pois todos nós que nos encontramos neste caminho de purificação, somos ainda passíveis de falhas e deslizes morais, onde temos malbaratado abençoadas oportunidades de reconciliação e de perdão, prodigalizando o precioso tempo concedido para satisfazer apenas os interesses da materialidade imediata. Alienados e seduzidos pelas ilusões sufocantes do mundo, temos permitido nos arrastar e nos perder nas brumas das paixões escuras e dos vícios, desvairados como do sexo, do poder, do dinheiro, do egoísmo e da vaidade aniquiladora. Então, neste contexto, se remontarmos a nossa história, veremos que, como a própria Igreja Católica Romana, ela traz duas versões dentro do seu período inquisitorial, que foi a medieval, ocorrida nos séculos 13 e 14, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, que durou o século XV ao século XIX. Tudo para que prevalecesse o seu monopólio ortodoxo e o dogmatismo dominante, para perseguir, julgar e condenar inexoravelmente homens, mulheres, que contestassem, que cometessem atos de heresia, blasfêmia e bruxaria. Então, nesta época, lembrando aí o astrônomo italiano Galileu Galilei e o teólogo Giordano Bruno, eles ambos sofreram as imposições e as consequências dos eclesiásticos católicos por admitirem o contrário, de que a Terra é que girava em torno do Sol. Ainda no século XVI tivemos o massacre da noite de São Bartolomeu, uma repressão engendrada pelos reis franceses que eram católicos aos seguidores do protestantismo. Um outro episódio marcante foram as cruzadas, que conhecidas como expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, com o objetivo inicial que era de reconquistar
para o mundo cristão lugares sagrados, como o Santo Sepulcro em Jerusalém, na Palestina. Bem, pessoal, e muitos outros acontecimentos que a história nos assinala, de povos cujas ideias e revelações foram censuradas, oprimidas. Então isso denota claramente a imposição do conceito único de pensamento, desde a mais alta antiguidade. Então remonta há muito tempo atrás. Atualmente, e em alguns países ditatoriais, vemos pessoas serem ainda perseguidas e mortas, por professarem uma crença diferente da sua, justamente por não seguirem as leis adotadas por seus governadores. Tudo isto demonstra que o conceito e sistema individual de um poder pode comprometer e corromper o destino e a felicidade de muitos. No entanto, nesse aspecto, Allan Kardec, no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, como já enunciamos, trazendo aí o subtítulo, o ponto de vista, veremos então o que ele traz para a nossa reflexão. Como até mesmo o próprio nome diz, todo ponto de vista, no seu sentido figurado, é uma opinião individual e formada a partir do que compreendemos e admitimos como sendo certo ou errado, útil ou não. De julgar ou perceber alguma coisa sob a nossa ótica, sob o nosso prisma, perspectiva ou ângulo, como sinônimos dela. É quando nós dizemos, então, por exemplo, o meu ponto de vista é contrário da sua. É contrário às propostas apresentadas. São exemplos que podemos dar sobre pontos de vista. Então, o apontamento apresentado aí pelo codificador neste capítulo trata da perspectiva que cada um encara da vida espiritual, do futuro que lhe aguarda e das consequências reservadas além túmulo. Toda religião, meus amigos, e toda doutrina filosófica, como sabemos, ela encerra uma ideia mais ou menos clara e objetiva sobre o futuro, como nos coloca o Evangelho de Kardec. Para algumas delas, tudo começa na matéria e termina na matéria. É uma teoria, defendida por alguns filósofos, como Karl Marx, Friedrich Engels, Demócrito, Lenin, entre outros. Então, tal conceito é muito desolador, muito assustador, se imaginarmos que tal pensamento nada se espera além desta vida, que tudo se inicia no berço e termina no sepulcro. Sem a possibilidade de reencontrarmos aqueles que amamos na terra, a quem estimamos, que a nossa sorte, de alguma maneira, estaria selada definitivamente no nada. Outros ainda admitindo uma ideia mais ou menos justa e conforme a bondade de Deus, depois da morte, nós ainda iremos para o inferno. Outros dizem que irão para o céu. Outras permaneceriam num estado intermediário, em que muitos teólogos definiram como limbo e purgatório. Mas segundo a doutrina espírita, esses pontos de vista se apagam ante a consoladora e confortadora crença da pluralidade das existências e dos mundos habitados. 2 dos 5 princípios básicos ou pilares fundamentais do Espiritismo. Como Kardec nos diz, todo aquele que se apoia numa fé inabalável e precisa do futuro,
ele muda completamente o seu ponto de vista de examinar a vida presente ou terrena. Isto é, a vida corporal não é mais do que uma passagem rápida, uma curta estação num local ingrato. Lembrando aqui, a propósito, em O Livro dos Espíritos, quando ali estudamos, Allan Kardec, ele coloca uma nota, ou ele faz um apontamento, após a questão de número 921, dizendo o seguinte, como vamos ver aqui pelo slide. O homem, bem compenetrado de sua destinação futura, não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em precária hospedaria, consolando-se facilmente de alguns desgostos e aborrecimentos passageiros, de uma viagem que deverá conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Então, nesse sentido, o nosso querido e saudoso escritor espírita Richard Simonetti, ele que foi integrante da Academia Bauruense de Letras, autor de 65 livros, em sua obra Uma Razão para Viver, ele ali nos ilustra interessante conto, onde um ancião, ele descansava em tosco banco, à sombra de uma árvore, quando ele foi abordado por um motorista de automóvel que estacionou ao seu lado. E esse motorista, cumprimentando, disse: "Bom dia, bom dia." "Mora por aqui?" respondeu. "Sim, há muitos anos." "Venho de mudança, gostaria de saber como é o povo daqui." Aí aquele ancião falou: "Mas me fala antes da cidade, de onde você veio." "Ah," ele respondeu, "é ótima, é maravilhosa, gente muito boa, muito fraterna. Fiz muitos amigos por lá. Só deixei mesmo por imperativos da profissão," dizia ele. Aí o ancião disse assim: "Pois bem, meu filho, esta cidade é exatamente igual. Vai gostar daqui." O viajor então agradeceu e partiu. Minutos depois apareceu outro motorista, agora dizendo: "Olha, estou chegando para morar aqui. O que me diz deste lugar? Como é a cidade de onde saiu?" É o mesmo jeito como recebeu o primeiro. Aí este segundo motorista disse assim: "Ah, não, é horrível lá. Aquele lugar é um povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante. Não fiz um único amigo, uma única amizade." "Sinto muito, meu filho," disse ele finalmente, o ancião, "pois aqui você encontrará o mesmo ambiente." Então, como nos afirma Richard, neste presente conto, intitulado A Cor do Mundo, vemos normalmente nas pessoas algo do que somos, do que pensamos de nossa maneira de ser. Pintamos o mundo com a cor do que acreditamos ser único e verdadeiro. Como neste conto, não representa também isto o nosso velho e nocivo hábito de julgarmos as pessoas pelo nosso ponto de vista? De tabularmos, de certa maneira, um conceito que sirva para o próximo e não para nós? É como dizia o filósofo inglês Herbert Spencer: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Parafraseando o filósofo, poderíamos também dizer que a sua maneira de entender e ver as coisas termina quando começa a do outro. Ou a minha, Ou seja,
Ou seja, meus amigos, nós devemos respeitar a opinião alheia. O ponto de vista de averiguação de cada um, de aceitar e acreditar como cada um bem entende. Devemos o que? Dar a devida liberdade, de espaço, de pensamento aos outros, para que dialoguem, que discutam o mesmo assunto sem que fiquemos pontuando críticas e deboche, o que é mais comum, né? E muitas das vezes isso nos aborrece. Favorecer a oportunidade também de opinião e ponto de vista diferente do seu, permitindo que respirem o seu próprio clima de evolução. Então diz o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Busca e Acharás, pela psicografia de Chico Xavier. Há uma frase que está lá no livro: estuda e melhora-te para ser mais útil. Não intentes transformar ninguém pela força. Então deixa o espaço de crescimento. Cada um tem o seu tempo de chegada, de amadurecimento, de entendimento. Então, quando alguém nos coloca um determinado assunto sobre o seu prisma, seu ponto de vista, silenciemos para ouvir. Assim como gostaríamos que os outros também se silenciassem para ouvir o nosso ponto de vista. Um outro aspecto, meus amigos, importante, que avaliamos como ponto de vista, é a forma particular como encaramos e trazemos conosco de melhor aproveitar e otimizar uma situação quando muitos acreditam não existir nenhuma resolução. Como dizem, né? Tudo já está perdido, isto não tem jeito. Mas não. É, por exemplo, como nesta comparação, em que um fabricante de calçados ele enviou 2 vendedores para uma região subdesenvolvida, a fim, né, de ali avaliarem as possibilidades de vendas, né, de crescimento do mercado. Então, quando ali chegou o primeiro, após alguns dias, né, de pesquisas, ele, ao final, informou, né, ao fabricante, ao chefe: olha, aqui o mercado é horrível, é péssimo. Todos aqui andam descalços. Todos aqui andam descalços, informava ele. Porém, né, o segundo vendedor, já com idêntico levantamento, comunicou ao seu fabricante o seguinte: aqui o mercado é promissor. Temos chance, pois aqui ninguém tem sapatos. Olha a diferença, hein? Ninguém tem sapatos. Então, pela moral aí da história, nós podemos observar que, segundo o ponto de vista ou da ótica que cada um converta e aplique na prática, poderá chegar ou concluir como um resultado positivo ou negativo. Não é isto? Como pessimista ou otimista, promissor ou de fracasso. Então é assim que, pouco a pouco, passamos a mudar a visão de encararmos a vida com seus infortúnios e tribulações como pequenos incidentes de curta duração, gerindo, assim, as circunstâncias que nos cercam com muito mais sabedoria, paciência e resignação. Pois, de antemão, meus amigos, temos a convicção de que dias melhores surgirão ainda neste mundo. E também quando passamos a entender que a vida não se resume apenas nos limites estreitos da matéria, e acima, né, deste acanhado ponto de vista onde costumamos dizer: olha, é preciso que aproveitemos mais a vida. Muitos outros dizem: é preciso matar o tempo. A vida é curta.
Então, aqueles que estão acima de tudo isso, nós temos a certeza que mundos mais felizes nos acenam depois dessa existência de amarguras e sofrimentos. Aquele que crê na vida futura, a morte nada tem mais de apavorante, de assustador, de incerta. Não é a porta do nada que aniquila nossas mais doces aspirações e esperanças, mas sim a libertação do exilado de seu cativeiro de provas e expiações, para alçar voos mais amplos de conhecimento e de alta iluminação. Então são essas diversas moradas que orbitam sobre as nossas cabeças, da qual amorosamente se referiu o Cristo de Deus, conforme está no Evangelho, quando lemos lá em São João, no capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Concluindo, disse, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois irei preparar-vos o lugar. O homem que também se esforça procurando desapegar-se dos bens terrenos e transitórios, das inquietações e aflições que lhes atingem, ele aceita tudo isto. Vejamos, aceita tudo isto como salutar e eficaz remédio que deverá conduzi-lo mais rapidamente à cura de suas chagas morais. Porque nem sempre, como pensamos, o bom remédio, doce, agradável, nos cura, é preciso o remédio amargo. Então, ao contrário do homem que, descrente de Deus e incerto do futuro, ele aposta, como dizemos, todas as suas fichas no presente, não conseguindo entrever bens, no caso, mais preciosos que os da terra. Ele não consegue erguer as suas vistas espirituais além deste mundo. É como na comparação de Kardec, quando ele ali diz de uma criança que não vê nada além de seus brinquedos, desesperando-se ante a menor possibilidade de perdê-los e de ser contrariada. Uma passagem bem conhecida e que bem ilustra a nossa condição atual é a parábola do homem rico, contada por Jesus aos seus discípulos, muito conhecida por todos nós. Que ali, embora esse jovem tivesse guardado e praticado todos os ensinamentos judaicos, faltava-lhe ainda dar um passo muito importante e mais difícil para se tornar perfeito e merecer o reino de Deus, que era vender todos os seus bens e repartir entre os pobres. Então, como na história final deste homem rico, ainda nos comportamos com imensa distância e dificuldade de abrirmos mão das nossas riquezas, de nossas propriedades. Mas vejamos, não queremos afirmar com isto que devamos prescindir do conforto, do nosso bem-estar, pelo esforço do trabalho justo e digno. Pois como os próprios benfeitores espirituais responderam a Allan Kardec na questão 719 do Livro dos Espíritos, que o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Afirmando também na questão 716 da mesma obra, que o homem é um ser insaciável, pois a natureza, tendo-lhe traçado o limite de suas necessidades para a sua organização, então com os seus vícios ele tem alterado a sua própria constituição.
o seu caminho, criando desse modo para si necessidades irreais e supérfluas. Contudo, meus amigos, a procura do bem-estar, ela está na natureza. É natural. Mas ninguém está cerceado esta possibilidade de buscar, constituindo com isso para todos ao mesmo tempo um gosto, uma necessidade, um dever. Pois, possuído que estamos do instinto do progresso e da conservação, que são as leis da natureza, é nisso que se cumprirá os desígnios da providência divina sobre a Terra. Ainda nos diz Allan Kardec, aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma, mas sem com isso se perturbar, se aborrecer. Já aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Ele não vê diante de si uma possibilidade de esperança. A sua fé não se renova. Diferente daquele que acredita. Então, uma das razões, se bem estivermos prevenidos do mal que nos cerca constantemente, podemos aplicar essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Tal exclamação, vejamos, ela não representa, por enquanto, nenhum motivo para ufanarmos-nos como merecedores de um mundo melhor. Porque ainda não somos merecedores realmente. Merecemos um pouquinho. Não é? Então, o entendimento que devemos tomar de seus ensinamentos é que somos viajores em busca deste reino de Deus. Que a vida no planeta Terra é breve e transitória perante a eternidade, ou seja, o verdadeiro reino que buscamos como mundo mais feliz, ainda que inacessível por causa do mal que demoramos e praticamos, estão agrupadas e constituídas nas grandes famílias espirituais. Estamos então distanciados, né? Este é o sentido, quando ali Jesus nos coloca. Analisando agora uma frase de Jesus, que está também no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, que diz assim, prestemos atenção. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Aqui, meus amigos, o ensinamento, se bem analisarmos, traz uma certa ambiguidade ou dúvida de entendimento. Isto é, a narrativa parece-nos que nos coloca numa tomada de posição e de escolha única, né, diante de Deus, dando-nos até a impressão de que Jesus estaria ali forçando, né, entre aspas, a barra, né, impondo ou propondo uma condição conosco, ou um tipo, né, de toma lá da cá, como uma forma de negociata ou troca de favores que nem sempre é lícito. Portanto, a palavra confessar no contexto desta frase bíblica, ela traz, sob o ponto de vista de Jesus, algo de muito mais significativo e profundo do seu verbo luminoso e amoroso. Ainda, né, que dando-nos uma aparência impositiva de sua parte. Compreendendo, né, até que para a época que Jesus viveu, era preciso que palavras fortes e impressionáveis fossem ali expostas por eles, para justamente chamar a atenção daquelas mentes pouco amadurecidas espiritualmente. É como uma criança, que precisamos usar de um outro linguajar, de uma outra psicologia para que elas assimilem.
É assim que Jesus, para se fazer melhor compreendido na sua época, durante as suas sábias pregações, era preciso falar naquele momento por parábolas, simbologias e metáforas. Então, o ponto de vista daqueles que o seguiam e o ouviam era mais material que espiritual. Quando nós pegamos também no livro, em Atos dos Apóstolos, Paulo ali ele escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nos afirmando que a letra mata e o espírito vivifica, com a significação de que tanto nos livros dos profetas como nos evangelhos, devemos deixar de lado a interpretação da letra, a que muito nos prendemos, para vivenciarmos o Espírito em verdade. Para não darmos justamente o que? Margem a interpretações falsas, pontos de vista equivocados. Ao contrário, dos outros apóstolos que seguiam Jesus, Paulo de Tarso, com os conhecimentos da Boa Nova que adquiriu, ele acabou deixando para trás todos aqueles velhos preconceitos e apego das vãs tradições e costumes das leis judaicas, dedicando-se primorosamente e incondicionalmente aos preceitos ligados por Jesus Cristo. Enquanto alguns dos apóstolos que se prendiam à prática do batismo pela água, Paulo de Tarso, aqui, sob seu ponto de vista, ele exclamava que ele não veio para batizar, mas para evangelizar. Tamanha importância que cabia na representabilidade como espíritos eternos que somos. Pessoal, também a circuncisão, que era uma outra tradição muito praticada e alimentada dentre alguns dos apóstolos, Paulo, ao contrário, também ele combatia veemente tudo aquilo que viesse a favorecê-la, sem mesmo hesitar em repreender, no caso, o apóstolo Pedro, na cidade ali de Antioquia, refutando seus ensinamentos, dizendo que eles eram preceitos de homens e não de Deus. O apóstolo Paulo, no entanto, depois que ele conheceu a Jesus, o seu ponto de vista com relação às coisas da vida espiritual se modificaram, se alteraram, para transcender com os olhos da alma. Então foi assim que o formalismo das letras antigas, com seus velhos sistemas, contribuíram demasiadamente ao apego do culto exterior para desprezar o culto interno dos bons costumes e dos elevados sentimentos. Então a reencarnação, vamos colocar aqui, era também um outro ponto de vista do dogma judaico, que na época era admitido como ressurreição, isto é, acreditavam que o homem poderia reviver no mesmo corpo, sem terem uma noção precisa do fato. Não tinham eles, por exemplo, a ciência e a ideia claramente definida para compreenderem quando Jesus se referiu que o profeta Elias era João Batista reencarnado. Então vejamos, que espraiava ali o ponto de vista dos apóstolos, diferentemente de Jesus. Era um entendimento de cada um. Ainda, meus amigos, sobre a reencarnação, descreve São João, no capítulo 3º do Novo Testamento, que Nicodemos, que foi um famoso senador entre os fariseus, ele tinha igualmente o seu ponto de vista, a sua opinião, formada de conformidade com o entendimento que agasalhava. Quando então este inquiriu, junto ao meigo nazareno, naquela pergunta muito famosa, que está no Evangelho. Então perguntou Nicodemos
Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então hoje, não mais podendo se admitir conjecturas hipotéticas sobre a existência de Deus, da lei de reencarnação, da imortalidade da alma, sobre a pluralidade dos mundos e das existências passadas e da comunicabilidade entre os espíritos, o Espiritismo então vem a seu turno expandir o pensamento e abrir novos horizontes aos homens de boa vontade. Aos materialistas e detratores da Boa Nova, cuja visão estreita e mesquinha se concentra na vida presente, faz com que a Terra seja o que é a única e exclusiva base do futuro eterno. Então o Espiritismo ele vem demonstrar, sobretudo, que há um elo no conjunto harmonioso e grandioso na obra do Criador. Que tudo se encadeia, tudo se tudo se liga um ao outro. E por conseguinte, vem nos mostrar a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser e todos os seres de um mesmo e de diferentes mundos, dando assim a verdadeira base, de uma razão desta fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros, inconciliável com a bondade, com a justiça e a sabedoria de Deus. Então esta é a proposta, o nosso estudo desta noite, aqui então me despedindo de cada um de vocês, agradecendo a Jesus e a bondade do nosso Criador, desejando que suas bênçãos infinitas continuem a cair sobre os nossos caminhos em forma de muita paz, sabedoria, saúde e alegria. Fiquem com Deus e até uma próxima.